Salve família, mais um dia, outro dia, já trabalhamos muito, já se passou porque impossível assistir essa paradinha inteira, hein família? Falar pra você, se inscreve aí, deixa um like, comenta, dá aquele salvão de lei, aquele salvão de lei. Minha segunda afirmação é: o agronegócio é um dos responsáveis pela fome no Brasil. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente 5 segundos? a não ser que você use a Monday. Holy shit, uma plataforma Monday. de gestão. Vamos ver Por quem que a é. demonização É o Davi Godoy. rápida do agronegócio? Então, Davi, eu não acho que é demonização, é um debate sobre os problemas do agronegócio. Bebam água. Né? Vou te dar um exemplo. O agronegócio ele não produz fundamentalmente para o mercado interno, ele produz para exportação. Ele faz com que a comida seja uma mera mercadoria exportável. Então, por exemplo, Davi, a gente come arroz e feijão, né? A soja produzida no Brasil é fundamentalmente para exportação. A exportação do agronegócio corresponde a quase 50% da balança comercial do país. Já em relação à soja, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, vendendo cerca de 70% para o mercado. Oh, família! Nossa. O Brasil hoje, a gente tem uma redução da área de cultivo de arroz e feijão para a plantação de soja. Vamos imaginar o seguinte, até os anos 70 era caríssimo comprar comida no Brasil. Hoje ainda é. Dos anos 70 até 2021, o valor da cesta básica por conta do agronegócio, por conta da disponibilização de maior número de alimentos no Brasil, a cesta caiu 47%. Se a gente começa a falar sobre a participação do agronegócio no PIB, que é geração de riqueza do país, o agronegócio participa com 22,3%. A agropecuária, 7,7% deste total. É geração de Você tá calibrado, hein, Davi Godoy? Porra! emprego. Se é geração de emprego, também é produção de salário. Tem hora que o YouTube dá uma bugadinha aqui, família. Não sei se aparece aí pra vocês bugado, mas aqui E dá uma é bugada, eu tenho que... manutenção e produção de poder de compra. Então você não pode necessariamente demonizar e dizer que tudo vai para o exterior. Grande parte do que é produzido pelo agronegócio, e estou falando de grandes proporções, ela fica dentro da indústria nacional, porque ela é produto primário, torna-se secundário, termina-se como terciário e produto final. Tá. Ô, Davi, mas veja, a agricultura brasileira a gente pode dividir ela em 3 grandes ramos, né? A gente está falando de agronegócio, a média propriedade conectada à agroindústria e a agricultura familiar, a agricultura de assentamentos, né? No Brasil, a gente tem 100 milhões de hectares sendo produzidos. Desses 100 milhões de hectares, 65 milhões de hectares estão com agronegócio e o resto está com a média e pequena propriedade. As culturas que abastecem o mercado interno no Brasil, como arroz e feijão, são produzidos fundamentalmente pela pequena e pela média propriedade. O agronegócio está concentrado em 3 culturas, que é soja, cana-de-açúcar e milho. As 3, fundamentalmente, são para exportação. Rapidinho, Davi, só fecha esse raciocínio. As 3 são fundamentalmente para exportação. É claro que a gente tem também o milho, é consumido no mercado interno, é base alimentar brasileira, mas o milho consumido no mercado interno é fundamentalmente produzido pela grande propriedade. A questão é que o agronegócio, ele não produz direcionado ao mercado interno, ele produz para exportar. E aí tem um problema, Davi. Representa 22% do PIB, mas repare, 67% da renda gerada pelo agronegócio é apropriado por grupos estrangeiros, dado que o agronegócio depende de máquinas... Olha lá, é tiração, caralho. equipamentos, depende de sementes, depende de fertilizantes, tudo comprado do estrangeiro, mandando riqueza para fora. Então esses 22% do PIB gerado pelo agro... Pra quem tá na labuta mesmo, a tristeza é a mesma, filho. É um dado mais ou menos Tem enganoso. jeito não. Só pra você ter uma ideia, na produção de soja, 40% do custo da soja é fertilizante. O Brasil importa 85% dos fertilizantes consumidos no país. Então, mandando riqueza para fora, fugando o dólar do país, e o agronegócio não tem projeto nenhum de industrializar essa cadeia produtiva. O Brasil ele não é um grande produtor de lã, por exemplo. Caraca, é muita coisa, família. É muita coisa, mano. Mas você não loucura. pode culpar as pessoas que passam frio, você não pode culpar o produtor de lã. Perfeito. Da mesma forma que as pessoas não tenham acesso ao alimento, não é o produtor o culpado. O culpado é o regulamento,
a forma que este alimento chega à mesa no produto final. Imagine o Brasil sem o agronegócio, com a cesta básica ao valor de 1970, por exemplo. O agronegócio tem problema? Ele pode ter problema. É possível solucionar? É. Agora, não é demonizando, ele não é responsável pela fome no mundo. Distribuição de renda é responsável, a má distribuição de renda é responsável pela fome. E exploração do trabalho é responsável pela fome. Machismo, por exemplo, a opressão em cima da mulher é responsável pela fome, porque a mulher hoje é a maior cuidadora de famílias no Brasil. Então, o próprio machismo... Falou da mulher, o parceirinho aqui, ó, com a bandeira verde já ia baixar. Ele tava levantando, ele já ia baixar. Ah, mano, pô, faz sentido um pouco, tá ligado? Acredito eu. Tem, por exemplo, mano, uma pessoa que é homossexual, aí às vezes ela não aceita de jeito nenhum, não é aceita de jeito nenhum na família dela, na casa dela, e aí ela tem que passar a morar na rua, e ela não tem pessoas pra ajudar ela, pra dar um abrigo pra ela por um tempo e tal, e às vezes não se adapta, e às vezes até morre de fome, até morre de frio e tudo mais, tá ligado? Por estar na rua. Mas é muito além disso, né, mano? É muito além disso, mano. Não é só isso. É que o machismo causa... Tipo, com certeza tem uma parcela, sabe? Mas eu acho que isso são casos mais específicos, tá ligado? Tipo, pô, aconteceu essa situação gravíssima com essa pessoa, nessa família e tal. E a partir desse momento, ela foi, sei lá, morar na rua e devido a isso, não conseguiu um trampo, não se adaptou, passou fome, tá ligado? Porque na sua grande maioria tá aí, mano, os fatos, tá ligado? A checagem de fatos, mano. Na sua grande maioria a parada nem é distribuída de fato, mano. Tipo, isso aí já eu não sei, mas... Mano, se real pensassem nas pessoas do próprio país antes de fazer dinheiro pra fora, não que não é pra fazer, tá ligado? Se pensassem de fato no país, será que ia ter fome, mano, tá ligado? Será que às vezes não ia ser tão acessível, mano, que até as pessoas que moram na rua, não têm emprego, teriam até mais condições de pelo menos alimentação? Porque, mano, às vezes as pessoas que estão na rua, ela pede um alimento, uma parada, pra uma outra pessoa que tá vindo do trampo e não tem a condição também, mano. Tá ligado? Não tem a condição também. Então se as coisas chegassem mais fáceis, não, né? Justo pro próprio povo brasileiro, até seria... Eu acho, né, que seria até mais fácil de você ajudar o próximo, mano, tá ligado? Porque às vezes você tá indo no mercado comprar uma parada, quantas vezes você vê algumas pessoas ali, mano, pode comprar alguma coisa pra mim e tal, e você fica, caraca, mano, não consigo comprar uma parada pra ajudar aquela pessoa que tá numa situação pior que a minha, tá ligado? Então, tipo... Até pra gente ajudar o próximo é treta, mano, tá ligado? Responsável pela fome. A própria opressão psicológica em cima de homens é responsável pela fome. Não o agronegócio. O agronegócio, ele produz. O problema da distribuição é uma coisa. A distribuição é uma coisa. A produção não é o problema. O problema é a distribuição. Davi, você está demonizando o início disso e não todo o processo. Não, Davi, eu não tô demonizando, tô fazendo um debate crítico. Por exemplo, tu acha que é correto pegar a maioria das terras brasileiras disponíveis e, em vez de produzir arroz e feijão, a gente produzir soja pra engordar porco na Ásia? Você foi votado. O Davi pelo menos troca uma ideia mais da hora, né, mano? Troca uma ideia mais suave. Eu achei, pelo menos até agora. Os outros, mano, dá pra ver que eles entram assim, entra no personagem de vou garantir o máximo de cortes para o TikTok. Eita, calma. Nossa. Tudo bem, Jones? Meu nome é Tamis. Tudo bem, Tamis. Você é mineira? Não. Eles poderiam ter uma cadeirinha que ajusta, né, mano? Coitada da Tamis. A Tamis ficou lá embaixo. Olha lá, ó. Sou paulista mesmo. Bom, não concordo com a ideia de que o agronegócio é o demônio do PIB brasileiro e tudo mais. Um dos responsáveis pela fome, não o demônio. O principal é a distribuição. Mas, enfim, partindo do pressuposto que você está correto, Perfeito. Qual é a solução? Reforma agrária? Tamis, veja, a solução é colocar como prioridade a produção do mercado interno, né? Porque, como eu estava dizendo com o Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que a gente... Ah lá, o cara começou a falar agora, mano. Já estão levantando a bandeirinha vermelha. Ah, eu sabia, mano. Eu sabia que o pessoal ia ser desonesto no bagulho. Mas isso aí deve ser comum, né, mano? De qualquer pessoa que vai aí e tal. É tipo a estratégia, né? Fazer o quê? Talvez seja uma parada da hora ou uma falha do programa, né, mano? Mas, tipo...
É uma estratégia que dá pra se adaptar e cada um vai da sua consciência, né? Os caras... Ele nem concluiu o primeiro raciocínio, mano. Com Davi, antes de ser interrompido, a maioria das terras agricultáveis no Brasil não são usadas para produzir o que é que a gente consome: arroz, feijão, frutas e legumes. Então o que é que a gente precisa? De uma distribuição de terras, sim, de uma reforma agrária, mas mais do que isso, a gente precisa de uma mudança da produção agrícola no Brasil. E como você me explica o Zimbábue, por exemplo, que ocorreu isso e... Ixi, lá do outro lado da Zimbábue, nossa. Lá no trampo, família, tem um senhor lá, um técnico elétrico lá, de elétrica, quer dizer, ele fala essa parada, quando ele quer falar uma parada muito longe. Vixe, é lá do outro lado da Zimbábue, mano. Cara, ela falou, mano, agora veio isso na mente. Tá, mas antes disso, deixa eu te dar um exemplo que eu acho significativo. O crédito agrícola no Brasil, em média, é 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura, que produz para o mercado interno. Então, repare... Entendeu, mano? É muita grana pros caras que produz. Como que foi que ele falou aí? 80 e... Puta, foi 80 e alguma coisa por cento, não lembro. Que produz 80 e poucos por cento pra fora. E o menor investimento é pra quem alimenta as pessoas do próprio país, tá ligado, mano? Ai, que loucura. Nos últimos 16 anos, o lucro médio da soja cresceu 300%. O lucro médio do produtor de arroz e feijão tá estável. O mercado interno, ele ganha com comida, certo? Ele precisa de comida, mas ele também precisa de dinheiro. É uma via de mão dupla. Mas, mano, a comida, ela, além do ganhar, tá ligado, de dinheiro, ela é pra alimentar o povo, mano. Pro povo ter força pra trabalhar, pro povo ter vontade de trabalhar, pro povo ter vontade de fazer alguma coisa, tá ligado, mano? Porque parece que não, pra essas pessoas que têm... Acredito que classe média pra cima, classe média, não sei se classe média, mas classe média pra cima... Pô, mano, tá ligado? Olha que bagulho simples, mas às vezes a gente sai do trampo, mano, na maior neurose do caramba, mano. Aconteceu várias coisas. E a gente ainda tem que racionar o nosso dinheiro de tipo, porra, eu tenho que passar no mercado, comprar mistura, mas hoje não posso comprar isso, porque senão não vai ter pra tal dia, pá, não sei o quê. Quem tem uma grana a mais, mano, às vezes sai do trabalho e pode até falar, mano, hoje eu vou me dá o luxo, tá ligado? De comer uma parada que eu gosto, de pô, ir ali em tal lugar que eu curto, comer uma comida boa pra me fazer bem. Tipo, nem isso a gente tem, tá ligado? Nem isso, mano. Ah, mano, pelo amor. O mercado interno produz internamente e o grande agro produz o dinheiro que traz pra quem tá dentro do mercado interno. Mas nem fica aqui esse dinheiro, o dinheiro vem em dólar, sai em dólar. Mano, a gente nem vê a cor desse dinheiro, tá ligado? Quem vê é só os caras. Aí os caras também tá lá a bancada deles decidindo várias paradas, que nem o Maninho até falou aí, a parada são outras coisas e tal, mas tem uma bancada inteira dos caras também decidindo várias coisas que favorecem eles, tá ligado? Ah, mano, de mão dupla. Na verdade não. A bandeirinha já tá como eu acabei de falar ali, com o Davi, a maioria da cadeia produtiva do agronegócio é feita por compra de mercadorias estrangeiras e que o dólar entra no Brasil com a venda e vaza. Então, por exemplo, 40% do custo da produção de soja é referente ao preço de fertilizantes. Isso não é movimentação econômica? O Brasil importa. A gente então deixa o Brasil produzindo pro Brasil, vendendo pro Brasil, o Brasil isolado? Essa é a ideia? Não é isolado. Que é o que aconteceu no Zimbábue. Não, Tamis, não é isolado. É porque todo país da OCDE, os países mais ricos do mundo, garante a sua segurança alimentar. Ou seja, o alimento base do povo, ele é prioridade e precisa garantir o abastecimento do mercado interno. Isso não tá garantido? Não tá garantido. Tanto é assim que o Brasil... Viu, mano? É por isso que eu falo, essa rapaziada, elas não tem noção, mano. Elas não têm noção do que acontece no mundo pra maioria das pessoas, tá ligado? No próprio país. Porque elas não saem de casa, elas vai do trabalho, quem trabalha pra sua empresa e volta pra casa e fica ali. Não tá ligado? Não vê as pessoas que tá na rua, mano. O que eu digo que tá na rua é no dia a dia, assim, não é nem que mora na rua só, tá ligado? Tô falando as pessoas com baixa renda mesmo, de fato, tá ligado? A comida não chega legal pra essa rapaziada, mano, tá ligado? E não é só por causa da distribuição de renda. Porra, mano, o cara tá explicando, tá vindo checagem de fatos. É que eles não vê lá, né? É só a gente que vê aqui essa checagem de fatos. Mas pelo amor de Deus, mano, como que a mina fala isso no final? Tipo assim, ué, e não tá suave? Não tá todo mundo comendo da hora? Ah, mano, pelo amor de Deus. Hoje tem fome e tanto é assim o preço do arroz, o preço do feijão e o preço do café. Você foi votada. Muito bom. Não tem brasileiro que tem fome pra ela, tipo... Caralho. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Depois nós conhece. Tamo ocupado.
Vamos ver quem agora. Agora conseguiu. Agora Prazer, gente. Roberto Lacerda. Prazer, Roberto. Também sou professor, jornalista. Coisa boa. Acho interessante. É gaúcho? Não. Tá. Sotaque é... O Johnny, ele é... O Johnny, ó. Tô assistindo tanta batalha que eu falei Johnny. O Jones, ele é monstro, inteligente, porra, argumentos incríveis, mas se tem uma coisa que o Jones é ruim, é em acertar da onde que a pessoa é, tá ligado? Ele falou da mina lá. Você é de Minas? Não, sou de São Paulo. Você é gaúcho? Não, sou não. Olha a minha parceirinha aqui, ó, no mesmo lugar do outro vídeo. Ih, cadê? Que lindinha. Porque eu sou da Moca, pode se puxar um pouco pro italiano, às vezes confunde. Eu boto fé. Não. Tá. Sotaque é porque eu sou da Moca, pode se puxar um pouco pro italiano, às vezes confunde. Holy shit, mano, eu vou mamma mia! Eu sou da Moca, então pode ser que esteja puxando um pouco pro italiano e você confundiu com... Ai, essa rapaziada, eles têm umas... Ai, mano. Eu boto fé. E acho muito interessante esse debate, Jones. mas acredito que deve começar por uma coisa chamada reforma agrária. Perfeito. Porém, no Brasil, historicamente, o grande primeiro projeto de reforma agrária foi apresentado por um negro liberto, conservador, chamado André Rebouças, ao qual ele chamava de democracia rural, isso no século XIX. Esse projeto acaba sendo abortado com o golpe da República, e fala-se muito que, mas o André ele foi por amizade a Dom Pedro, por exílio. Claro que ele teve que ir por proteção, porque as grandes propriedades latifundiárias levariam ele para a forca por essa ameaça, digamos, ao seu projeto de poder no país. Então, por isso, acabou sendo abortado. E esse projeto de democracia rural, ele era pautado em acabar com uma coisa que existe até hoje, que é o domínio político brasileiro por uma coisa chamada capitanias hereditárias. Isso. Continua na mão do latifundiário, não só dele, mas das grandes empresas, das megacorporações. Hoje o governo, dos 10 maiores recebedores de dinheiro público, metade vem dos latifúndios, outra metade são os bancos. Isso. E acabam sugando. Nem seu esses pessoal tá recursos, curtindo você, olha, eles já estão começando a levantar a bandeirinha da labareda. Porém, eu não consigo achar um único exemplo histórico no qual a reforma agrária feita pelo método revolucionário levou a não só a diminuição da fome, como a um fortalecimento e a uma quebra desse poder político. Você vê a queda da União Soviética, o surgimento dos grandes oligarcas. Isso. Você vê em países que se dizem com uma experiência histórica de esquerda, mas revolucionária, a fome aumentando. Então, eu quero entender como que nós fazemos essa reforma agrária por um método... A rapaziada tá levantando um pouco tímido, né? Tipo assim, caralho, o Jones nem começou a falar, mas a gente já vai ter que começar a levantar a bandeira, mano. Mas levanta meio tímido assim, pro cara não ficar chateado. Gere justamente um aumento da fome e uma massa de miseráveis e até um aumento de concentração de poder político, que transformaria isso aqui num grande coronelismo depois. Perfeito. Roberto, eu acho que você foi muito feliz trazendo o André Rebouças. Eu tenho dúvida se ele só seria conservador, mas dito isto, a proposta de reforma agrária do André Rebouças seria fundamental. O Eduardo Galeano, ele diz, inclusive, que uma das grandes diferenças do Brasil para os Estados Unidos, que os Estados Unidos fez a sua reforma agrária quando o Sul perdeu a Guerra Civil e depois o país virou a potência industrial que virou e o Brasil não fez a sua reforma agrária. E qual foi o método que eles fizeram na reforma agrária deles? Só que aí, veja... Não foi revolucionário. Depende, né? Foi uma reforma agrária no âmbito de uma guerra civil, que não foi um processo parlamentar. Mas que não foi para ser feita a reforma agrária da guerra civil. Perfeitamente. Dito isto, qual é a questão central? Acho que você cita o dado que é muito importante. 158 bilhões são dados anualmente de isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com o déficit. Nossa senhora. Meu Deus do céu, 70% é tiração, mano. De isenção fiscal para o agronegócio. Isso é dinheiro suficiente para acabar, por exemplo, com déficit de moradia no Brasil ou com déficit de creche no Brasil. Isso é só as isenções fiscais diretas que o agronegócio recebe. Para mim, qual é a questão central? A gente precisa começar com passos. Roberto, né? Isso. A gente precisa começar com passos. O primeiro passo é desconcentrar o crédito, né? Como eu já acabei de citar, no Brasil, 280 bilhões é crédito para o agronegócio e só 30 bilhões é para a agricultura familiar e para a média...
O bigodinho ali só fica olhando de cara feia. Vem pro debate, carai. Ô, malandro, tá tirando, tá só fazendo cara feia aí, tio? Ou será que é assim mesmo, né? Chapei. Propriedade que produz para o mercado interno. Esse é o primeiro passo fundamental. A gente precisa democratizar e baratear o acesso ao crédito para o produtor rural. O segundo passo fundamental, a gente precisa de um programa de mecanização do campo brasileiro. Só 4% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada. Isso faz com que a produtividade seja muito baixa e o Brasil importa de maneira sistemática máquinas e equipamentos do exterior. Terceiro passo, a gente precisa pensar numa soberania da produção de sementes no Brasil. Ano passado, o Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais importando sementes no Brasil, inclusive usando sementes transgênicas de empresas como a Bayer, que a gente não produz. A gente precisa pensar um complexo produtivo nacional que una a produção de máquinas e equipamentos no Brasil para gerar emprego no Brasil. Você foi votado. Os caras não deixam trocar ideia. Mas só não quer debate, Roberto. Tava ficando tão animado. Os caras fazem na maldade. Epidemic Sound. Motherfucker. Nem sei se eu falei hoje, mas vocês sabem, né, mano? Infelizmente o voucher não tá alto. Tem que ver anúncio comigo aí. Firmeza? Peço perdão. Era esse cara do começo, da introdução, né? Eu tinha achado que era o Harold. Ei, Harold. Bom, você mente quando traz dados. Não, semente foi o que ele estava falando. Porque é o seguinte, se eu compro R$1, eu vou terminar de falar e depois você fala. Mas você tá falando merda. Você compra uma semente a R$1. Você vai vender, depois daquele grão, a 10, a 20 reais, obtendo lucro. E esse lucro vai para onde? Vai para dentro do nosso país, gerando renda, gerando emprego. Portanto, esses números que você traz, astronômicos, né, quando você fala de uma situação, você acaba induzindo a população que já tem um analfabetismo funcional de 30% e colocando eles contra o agronegócio no Brasil. Sendo que o agro, ele move esse país, porque 30% do nosso PIB vem do agro. 22%. Não, total de 30%, com água pecuária. Tá. Vamos lá. Existe um negócio na economia chamado efeito multiplicador. É claro que se você compra uma semente pagando em dólar e depois você produz e vende, uma parte dessa riqueza vai ficar... Tudo é dolarizado. Só um momento. Tudo é dolarizado. Só um momento. Uma parte dessa riqueza ovo de vai americano ficar no Brasil. A questão é, 67% da renda produzida na soja vai para fora do Brasil. Por que vai para fora do Brasil? Porque a semente é vendido para fora. Não, a renda é o resultado final, meu querido. O resultado, querendo ou não, fica aqui no bolso de quem está aqui no Brasil. Mas no bolso do seu negocinho, onde o sol não bate, rapaz. É o resultado final do processo de venda da mercadoria. Quando você termina a rotação da mercadoria, 67% da renda vai para fora, porque a máquina e equipamento é comprado de fora, o fertilizante é comprado de fora. Mas você está falando do que vai produzir, agora o lucro é aqui. Não, meu querido, porque o lucro... Eu que sou burro, entendi, mano. O lucro parte do processo produtivo geral, veja. E vai para onde esse lucro? O lucro depende. Por exemplo... Ele gasta tudo em máquina, ele reveste... Pro seu botão. Porra, carai. 100%, ele reinveste 60%. A comercialização de soja no Brasil é controlada por grupos estrangeiros, como a Syngenta, que é uma empresa chinesa que controla a comercialização de soja no Brasil. Então, veja... Não estamos falando só de soja, nós estamos falando sobre tudo. Eu estou dando o exemplo da soja, que é o setor mais potente do agronegócio brasileiro. Você quer que eu fale da cana-de-açúcar? Quer que eu lhe explique como é que funciona? Você pode explicar sobre tudo. A questão é uma falácia. Não é falácia. Você pode explicar sobre tudo, mas eu não vou admitir. Eu não vou admitir. Ai, caralho, eu quero jogar com o Player 1, mano. Eu quero ser o Player 1, mano. O videogame é meu. Uma retórica que não contempla. Onde é que tá a falácia? A falácia tá aqui, você tá dizendo que o valor vai pra fora do Brasil e aqui, o valor fica aqui dentro, fica interno. Isso gera emprego, gera renda. Veja, meu querido, você não tem dado e você tá querendo confundir as pessoas. Não tem dado. Traduzindo para o português brasileiro, está falando merda. É justamente você tá querendo fazer um adiônime que são de forma... esses carinha aí é cheio de adiônime. Vocês é uns adiota, mano. Porra, adiônime o caralho, mano. Esse bagulho aí é aquele que você fica, né? Você ofende a pessoa, uma parada assim, né? Eu acho, posso estar falando merda. Você desfoca do assunto, fala coisas que não tem que falar só pra ofender, desmerecer, diminuir uma pessoa, uma parada assim, né? No debate, pá. O que não tá acontecendo, né? O que não está acontecendo, né? O argumento, porque o argumento é fático. Então, repare, por exemplo, quando você produz
vamos dar um exemplo. Você produz tijolo no Brasil, que é uma cadeia produtiva 100% nacional. Você compra a matéria-prima, aí faz o tijolo, aí o tijolo é vendido para o armazém depois vende para a pessoa, aquela cadeia produtiva fica 100% no Brasil. Toda a riqueza, todo o valor gerado fica 100% no Brasil. Quando uma parte desse processo produtivo passa pelo circuito internacional, uma parte desse valor é necessariamente enviado para fora. É o caso do agronegócio. O agronegócio é um negócio chamado dependência tecnológica. O agronegócio não é autossuficiente tecnológica. Você vai comprar... O da hora desse cara é que é ele que fala, né, Não tem... Não é imposto, mano, que eles falam, mano. Tarifa tributária, né, esse pai. Aí o Jones fala, não, mas eles não pagam, pai. Ele fala, não, mas não importa. Aí agora ele falou de novo, tipo, nada importa, só o que ele fala importa. Dependência tecnológica. Não importa qual a dependência tecnológica, você vai comprar porque o governo do Brasil, se não investe em tecnologia, com esse governo maldito que nós temos, automaticamente nós não conseguimos produzir aqui. Roberto, vamos lá. É Ronald. Ronald, desculpa, Ronald. Tá desculpado. Eu me confundi. Oh my God, Ronald. O Jones errou o seu nome, Ronald. Mas ele falou Ronaldo, né? Ô, Roberto. Confundi. Mas, Ronald, o governo Bolsonaro... Ele... Ei, Gessé, viu? Ele é meninão. O Jones errou o nome, ele tá caindo na gargalhada. Ele é meninão. Ele tá se divertindo. Tipo, lá, errou o nome. Ele fez um programa para tentar reduzir a dependência de fertilizantes. Não sei se você sabe, o Brasil, 85% dos fertilizantes são importados. E a gente importa, só um momento, só lhe dar o dado, a gente importa 40% dos fertilizantes da Bielorrússia e da Rússia, que são países que estão sancionados. Ronald, qual foi a efetividade do programa do governo Bolsonaro para reduzir a dependência de fertilizantes? Qual é o lucro disso? Ronald, qual foi a efetividade? Vamos falar de números. Ronald, mas veja, você acabou de pedir uma solução. E eu estou lhe dando um exemplo do governo Bolsonaro que fez um programa, inclusive a ministra Tereza Cristina. Funcionou, Ronald? A carga tributária que o governo Lula impõe aqui para o agro e para todas as outras importadoras de fertilizantes são isentas de imposto. Olha lá, essa é a parte da introdução lá. Ele falou lá, parada que não importa, eu vou falar de novo. No Brasil, Ronald. Não importa. Essa é a parte da introdução lá. Esse Ronald é um danado, hein, Ronald McDonald? Mas não importa o que é a carga tributária, como que aqui a gente... Mas tem outras cargas tributárias. Eles são isentos, por exemplo, a gasolina. Como é que chega lá na mesa do cidadão? Da dona Maria, do seu João? Como é que chega aquele... Você foi votado. Filmora. Vem, toma a gravação, vai. Cara pra caralho, vem. Olá, meu nome é Thomas Erickson. O que? Ia falar de outra coisa, mano, me desconcentrou. Por que tem várias pessoas com essa camisetinha aí, mano? Qual que é das ideias dessa camiseta? Não é do canal, porque não tem esse símbolo. Deve ser de algum lugar que os caras veio de caravana. Caravana pra tomar peia. Sou um jovem conservador de 17 anos. Edson? Erickson. Ele manda logo no começo um currículo. Eu sou um jovem conservador de 17 anos. Corta pra todo mundo fugindo. Socorro! Erickson, perfeito. Exatamente. E assim, você tem dito que o agro, ele produz pra fora. Mas como assim? Explique melhor para mim entender. Basicamente o agro, ele tá de costas para o mercado interno, ele produz mercadorias para exportação que não passam pelo circuito o agro brasileiro. não gera empregos pro Brasil? Não, ele gera uma quantidade de empregos. Então ele gera empregos. Então ele vai gerar renda e economia pro Brasil. Já deu para ver que quer fazer corte já. Muito baixo. Não, ele gera uma quantidade de empregos muito baixa. Qual o número? Vou te dar um exemplo. Exemplo não, eu quero número. Não, então, eu vou te dar o número. Eu consigo falar ou você vai ficar dando lacradinha interrompendo? Eu tô perguntando. Isso aí, medo de pergunta. Tá dando lacradinha pra fazer corte. Então, por favor, dados. 1 hectare de arroz, aliás, Ninguém falou de hectare de arroz. Eu posso... Eita, Thomas Edson, você é mais capaz que o Gessé, mano.
Posso responder ou você vai ficar dando lacradinha? Vai ficar dando lacradinha? Então, você pega, por exemplo, 50 hectares de arroz precisam de um trabalhador, né, para serem produzidos. Já a soja, 200 hectares só precisa de um trabalhador. Então, as culturas para o mercado interno, como arroz, feijão, frutas e hortaliças, geram muito mais empregos do que a agricultura de exportação, como é o caso da soja, milho e cana-de-açúcar, que inclusive tem uma quantidade de composição orgânica do capital alto, usa muito maquinário maquinário importado, diga-se de passagem. Já que você gosta de responder, qual que é a composição do PIB que o agronegócio tem no Brasil atualmente? O PIB brasileiro é composto de agricultura, pecuária e por aí vai, está em torno de 26% a 27%. Só que o dado do PIB é um pouco enganoso, né? Porque ele tem problemas. Ele compõe e gera emprego de 26% do nosso país. Não, PIB é diferente de geração de... Não, calma. Pro Thomas Edinho é tipo... O agro, ele gera 2 empregos, né? Pra todo mundo, né? Pra todo país. Então tá bom, Jones. Ele gera 2 empregos. Você não quer que ele gera? Thomas, só um momento. O percentual do PIB é diferente de percentual. Eita, Thomas, os caras te boicotou. Percentual de geração de emprego. São coisas diferentes. Olha só, mas ele gera emprego no Brasil. Você foi votado. Os caras não querem que você fale, ô Thomas. Eita, família. Chegou de Maria. Chegou de Maria, caralho, Jones. Conservador também, apesar de todos os do meu lado ser, né, comunista, esquerdista, mas enfim. Já vimos que esse aí vai ser brabo. Qual que é o nome do parceiro, mano? Kaique Figueiredo. Já vimos que esse aí vai ser moleque solto. Vai render. Apesar de todos os do meu lado ser, né, comunista, esquerdista, mas enfim, claro que a maior parte do lucro vai ser pro restante do mundo, até porque o Brasil é bem menor do que o resto do mundo, né? Então, fica meio claro que a maior... A bandeirinha já começou a soltar fogo. O carinha aqui do lado de óculos, ele já tá cascando o bico de... Nossa. O Caicão fudeu com nós. O Caicão debulhou nosso argumento que acabou. Foi por terra tudo que nós estava planejando. Caralho, o que tem a ver de Maria não? Ainda quem vai ficar são os outros países. E também eu penso que... Deixa o cara falar, gente. Pausa. Deus, porra. Ele ficou bolado, olha a carinha dele. Nessa aí só o Jones estava te ajudando, irmão. Nem seus amigos tava nessa com você. Nossa senhora. Nossa, o cara nem terminou a pergunta, velho. Oxe, mas a menina foi ela olhou pro lado, cara? Eu sou vários ex-professor, ex-comunista e hoje sou conservador. Coisa boa. Parabéns, hein? Caralho, que progresso. Sandro. Então dá pra gente discutir. Perfeito. O agro é uma indústria. Certo. E ela gera riqueza pro país e gera empregos. É uma indústria como tantas outras. Certo. Você fala e chega a uma conclusão assim: o Brasil precisa de indústrias. Por que não um trabalho de Estado para que essas indústrias do arroz, a indústria do feijão, a indústria do macarrão se sobressaia e gere a alimentação daqui? Porque o agronegócio é contra, Alessandro. Veja, ele é contra políticas industriais. Eita, deixa eu te dar os caras te boicotou também. Não, deixa eu te dar um exemplo bem básico. A frente parlamentar da agropecuária no Congresso Nacional, ela barra toda... Você já foi votado. Já foi. Nossa, gente. Mas meu argumento foi bom. Mas eu ia responder. Eita, autoestima da porra, hein? O jogo épico de ação online. O jogo épico de ação. Agora, pelo que eu vi ali, a menininha lá vai conseguir, hein? Que ela já tentou 10 vezes já no bagulho. Entrando na arena. Alguém pediu entrando na arena. Não conseguiu de novo. Dá uma cotovelada na próxima. Pá. Tudo bem, Jones? Meu nome é Nick. Bem? Prazer, Nick. Você tem falado bastante sobre o agronegócio, né? Que você contra o agronegócio.
E assim, eu percebo que o É crítica ao agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele é o que gera renda, o que gera várias coisas hoje para nós e traz o alimento para a mesa de todo cidadão brasileiro hoje, né? O agronegócio não, a agricultura, Isso, a agricultura. E aí, o que acontece é o seguinte, você falou... Ele fala tipo assim, isso, agricultura, como se fosse a mesma coisa, tá ligado? Ai, falou, mas não deu uma solução até hoje. Qual seria a solução? Calma, deixa eu terminar. Então, assim, qual seria a solução? Distribuir na mão do MST para que eles, de alguma forma, tenham um monopólio sobre isso? Tipo, qual que é a sua ideia sobre isso? De forma alguma. Porque hoje o agronegócio, ele gera emprego, ele gera para nós renda, ele gera também... quando a gente importa, exporta, né? A gente também traz para nós o lucro ali e traz renda para o nosso Brasil. Aproveitando que está acabando o tempo, vê só, Nick, a solução para mim começa como prioridade para produzir para o mercado interno. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa priorizar a pequena e a média produção, que é onde a produção é destinada para o mercado interno, para abastecer a nossa mesa, porque o agronegócio produz para exportação, produz mercadoria. Para produzir para o mercado interno, a gente precisa de mais crédito para a agricultura familiar, a gente precisa de política de apoio técnico, a gente precisa de industrializar a agricultura familiar. Mas quando você faz isso, você não entende que o Estado ele só vai aumentar mais os impostos, vai aumentar mais as coisas e vai prejudicar cada dia mais os alimentos e ele vai ficar cada dia mais caro como está hoje em 2025? É porque, veja, o pequeno agricultor, ele não consegue produzir sem apoio de crédito e o agronegócio tem apoio de crédito. Mas o pequeno agricultor, ele também precisa igual... isso vai contraditório, exemplo, contra o MEI, essas coisas, porque assim, ele precisa de funcionários. E aí os funcionários, tudo, ele vai pagar muitos impostos, ele paga muita coisa e acaba não aguentando se sustentar tudo. O agronegócio tem crédito subsidiado, o pequeno agricultor não tem. Não, mas daí o pequeno agricultor ele não tem, por quê? Porque o Estado ele não libera tudo. Minha terceira afirmação é... Vamos ver o comecinho, vai. Historicamente, os Estados Unidos sabotam a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Sabota sim. A sua afirmação... Ele deu uma conferidinha no chat GPT. Confira comigo no replay. E gente, você não tá dando pra você não vou nem ver, mano. Família, seguinte, na melhor eu trago a outra parte e a gente vai vendo por bloco, firmeza? Tamo junto, um salve aí do Jotinha e da Morinha dormindo aqui, ó. É uma fofa, gente, sem maldade. Quando ela tiver acordado eu mostro aqui. É o seguinte, se inscreve aí, deixa o comentário, o like. Mano, que loucura, muito difícil o pessoal acha esse pessoal onde aí, mano, do canal? O pessoal do canal acha esse pessoal daí da onde será, mano? Será que esse pessoal é conhecido na net, pá? Ou é, tipo, lugar psiquiátrico? Zoeira. Que brecha. É isso, família, tamo junto. Se inscreve, comenta, tamo junto, é nóis.